Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica, hoje trazido pela Shakti. Queria só relembrar para aqueles que ainda não viram este podcast no YouTube, que podem ver o podcast no YouTube, para além de ouvirem nas plataformas habituais, no Spotify e na Apple Podcasts. Eu espero que este ano esteja assim a começar da melhor forma e para mim está a começar. Este ano vão haver muitas novidades na Ecológica, vão haver vários eventos, retiros, podcasts ao vivo, portanto vai ser mesmo assim um ano em cheio. Por isso, se quiserem saber tudo em primeira mão, subscrevam a newsletter. O link está na página do Instagram da Ecológica e está também em ecologica.com. E hoje eu convidei a Inês Correia para falarmos aqui sobre o tema das finanças e dos investimentos. E uma coisa que eu acredito é que um dos investimentos que nós devemos fazer é um investimento em nós próprios. E por isso é que eu também estou tão contente de ter aqui a Shakti neste episódio e estes produtos aqui, porque é um investimento no nosso bem-estar. Os tapetes de acupressão servem para reduzir a ansiedade e para uma série de coisas, e então eu acredito mesmo que podem melhorar a nossa vida. E às vezes, assim, estes pequenos investimentos que podemos fazer em nós são ótimos. Por isso, se quiserem saber mais sobre estes produtos que podem melhorar a nossa vida, vejam tudo na loja ecologica.com. Inês Correia é uma mulher empreendedora, é autora da página Finanças no Feminino, e tu assumes-te como apaixonada por dinheiro. Eu acho isto maravilhoso, porque às vezes é um bocado tabu dizer isto, e tu dizes isto à boca cheia e acho maravilhoso. Também foi um processo para mim, também foi um processo isto de assumir, mas na verdade sempre estive muito fascinada pelo dinheiro. Se calhar não era a paixão, mas sempre tive muito interesse e sinto que o dinheiro é a coisa mais livre que tu podes ter, não é? Tu podes fazer o que tu quiseres com o dinheiro, tu podes decidir livremente o que é que queres fazer com esse dinheiro. Além de coisas, também te dá tempo, então isso tudo... Olha, isso era uma das perguntas que eu tinha aqui para ti. Que é em relação ao tempo e ao dinheiro, mas já vamos pegar nisso. Antes de mais, obrigada por estares aqui, por aceitares falar comigo sobre este tema, ainda por cima agora no início do ano, que eu acho que é assim, nós normalmente fazemos aquelas... como é que se chama? Aqueles desejos de ano novo. Exato. Não é? Quero saúde, quero muito amor e muito dinheiro. Por isso é que eu te convidei agora para esta altura, que é para conseguirmos projetar isto neste novo ano. E a primeira pergunta que eu tenho para ti é: em que é que o dinheiro dá significado à tua vida? Olha, para mim o dinheiro começou, o meu interesse pelo dinheiro começou quando eu era muito pequena, porque eu via muito que o dinheiro limitava as pessoas, não é? Eu acho que o dinheiro é um tema super tabu, eu acho que é capaz de ser o tema mais tabu da nossa sociedade e muita gente cresceu com esta ideia de não se pode falar sobre dinheiro, era má educação falar sobre dinheiro, não é? E eu, para mim, sempre foi um bocadinho ao contrário, sempre me fascinou, sempre me interessou como é que as pessoas viviam tão limitadas por dinheiro. Não podemos fazer isto porque não há dinheiro, não podemos... comprar determinado carro porque é caro, e sempre me intrigou bastante. E tu sentias isto por causa, ou seja, da tua vida em família, da tua vida dos teus amigos, das pessoas que te rodeavam? Sentia muito na minha vida em família, que era o que era mais próximo, não é? Mas também sentia um bocadinho dos pais dos meus amigos, ouvia sempre falar de dinheiro de forma negativa. Mas na verdade... sentia que podia ser explorado de forma positiva, e foi algo que eu fui desenvolvendo, esta ideia de que o dinheiro pode ser usado para aquilo que tu quiseres. Eu sinto muito que o dinheiro é mesmo uma escolha, é uma energia de escolha. Muitas vezes diz-se que é uma energia neutra, mas eu sinto que é mais do que isso, é uma energia de escolha. Tu podes fazer aquilo que tu quiseres. Então, ter dinheiro, investir o teu dinheiro também, mas gerires bem o teu dinheiro, conseguires criar dinheiro, digamos assim, conseguires investir o teu dinheiro, dá-te muito mais liberdade na vida. Dá-te liberdade para, olha, mudares de trabalho. Há muita gente que está num trabalho, porquê? Por questões financeiras, não é? Tirares uma licença sem vencimento de um ano muito mais tranquilamente, por saberes que consegues gerir as tuas finanças nesse tempo. Mesmo sair de uma relação, quantas pessoas estão numa relação por questões financeiras, ainda hoje é super comum. Pois é.
muito comum, mais do que nós imaginamos. Não, é comum olha, por exemplo, e eu que passei por isso, não é? Passei por uma separação e isso era uma questão também pertinente, não é? Porque uma pessoa, imagina, quando tomas uma decisão de te separar, tu queres ter alguma estabilidade financeira para poderes tomar essa decisão e é normal que tenhas que preparar esse caminho para poderes tomar certas decisões da tua vida. De facto, agora, tu achas que... Porque, ou seja, esta coisa que estavas a dizer de ser tabu falar sobre dinheiro, não sei o quê, porque diz-se isso, mas na verdade fala-se mais sobre dinheiro quando não se tem. Sim. Não é? Ou passa a ser o maior foco na nossa vida. Eu digo-te isto e já tive uma fase da minha vida em que passei mesmo por uma situação financeira mesmo muito delicada, mas ao ponto de estar, tipo, de ter dias em que estava com saldo negativo ou ter dias em que tinha... tipo 30 euros para ir ao supermercado e estar a ver os preços de tudo e portanto eu sei também o que isso é e como às vezes é desafiante, não é? Para quem não tem, de repente estar a falar assim, e eu acho que é mesmo acho que é daquelas coisas que nos tira mesmo do centro, ou seja, quando não temos essa estabilidade, tira-nos mesmo do centro da nossa... A mim fez-me questionar imensas coisas a nível da minha independência, a nível da minha posição enquanto mulher, da minha posição enquanto profissional, fez-me mesmo questionar muita coisa. Como é que tu achas que nós podemos evitar sair assim desse centro? É verdade, o dinheiro é mesmo muito emocional, é algo que eu também tenho vindo a perceber, porque de facto, e há vários estudos que provam isso, que é quando não tens... de facto afeta enormemente o teu sentido de identidade, a tua felicidade, o teu bem-estar, enormemente. E não é preciso teres muito para te sentires muitíssimo melhor. Agora, como é que não nos deixamos chegar a esse ponto, não é? Eu acho que tem muito a ver com termos consciência do valor das coisas, ou seja, imagina, tu saberes fazer, e esta é a parte um bocadinho chata das finanças, que as pessoas não gostam muito, mas que eu acho que é super importante. Eu chamo muito de conhecer o teu eu financeiro, que é perceberes quanto dinheiro é que entra, se calhar no teu caso é mais complexo perceber isto, mas noutras pessoas que têm um trabalho fixo é mais fácil, não é? Quanto dinheiro é que entra, quanto dinheiro é que sai, exatamente para onde é que ele está a sair, e se isto está de acordo com aquilo que eu me sinto confortável e com os meus valores. Porque eu sinto que muitas vezes as pessoas não têm esta consciência e simplesmente vão andando, muitas vezes até contraem dívidas, não têm também bem consciência do... Às vezes não há hipótese nenhuma e às vezes tem mesmo que ser, não é? Mas eu acho que mesmo ter esta consciência de quem nós somos financeiramente, porque nós, se não, vamos andar a viver de acordo com as nossas fraquezas, se não tivermos esta consciência. Eu acho que tem muito a ver com a consciência também, sei lá, de qualquer outra área da nossa vida, não é? Olha, eu, por exemplo, durante muitos anos da minha vida eu não queria comprar casa, eu queria alugar, porque eu sentia que eu não tinha dinheiro suficiente para comprar uma casa de acordo com aquilo que eu queria viver, não é? Na zona que eu queria e com as condições que eu queria, mas que tinha possibilidades para alugar bem. Portanto, podia pagar um aluguer mais caro e viver numa casa que eu queria, mas eu não teria capacidade para comprar. Isso é um bom raciocínio. Sim, sim, é um bom raciocínio. Pronto, depois eventualmente comprei e fiquei com uma prestação mais baixa e não sei o quê, mas também a altura em que compramos uma casa é uma altura mesmo, e para mim então também foi complicado, foi em 2019, depois entrou a pandemia, portanto foi assim uma fase também delicada. E depois há aquela questão das dívidas, não é? Estavas a falar nisso, de contrair ou não contrair dívidas, de como é que tu podes ir... Há momentos em que tu precisas mesmo disso e que às vezes até é melhor contrair uma dívida, não é? Sem dúvida. Imagina, há quem diga que, sei lá, para investir num negócio novo, não sei, mas ou num negócio novo ou numa casa, que o melhor mesmo é pedir emprestado e depois ter alguma... Numa casa, sem dúvida, ou seja, as taxas de juros das casas são super baixas, agora estão a subir, se calhar já estás a sentir, mas as taxas... Estou a sentir, dá-me uma dor nas costas, estou aqui a sentir de uma maneira as taxas Acho que vais precisar daqui. Eu vou precisar aqui de uma almofadinha de relaxamento para conseguir relaxar sobre as taxas de juros. Mas de facto a casa é inevitável, quem quer comprar casa, e faz todo o sentido para a maior parte das pessoas comprar uma casa, temos que contrair dívida, e as condições da dívida do crédito à habitação. O crédito à habitação é a única dívida que se diz que é uma dívida boa, digamos assim. Não é bem a única, mas é uma dívida boa, se calhar uma dívida para estudar também. Ou seja, se vais contrair uma dívida ou para a casa ou com o propósito de obter rendimentos depois, à partida
faz sentido. Idealmente não deves contrair uma dívida, a não ser que seja uma necessidade básica, para comprar, sei lá, um eletrodoméstico, mesmo quando te dizem que a taxa de juros é zero, cuidado, porque às vezes não é bem assim. O ideal é mesmo não ter essas dívidas, porque as taxas de juros são uma loucura e tu podes facilmente pagar 5 vezes mais do que o que achas que estás a pagar. Achas que estás a pagar uma dívida de 1.000 euros e na realidade vais pagar 4.000 ou 5.000. Uau! Sim. E em relação aos cartões de crédito, por exemplo? Por exemplo, os cartões de crédito é um exemplo desse tipo de dívidas. Pagas muito mais do que o que achas. Só que uma pessoa não sente, porque vai pagando pouco a pouco, não é? Eu confesso que os cartões de crédito é daquelas coisas que é preciso ter cuidado. Ainda por cima agora, com as compras online, não é? Fazemos tantas compras online e tanta coisa com o cartão de crédito. Eu sei lá, por exemplo, as minhas viagens... houve uma altura em que eu comprava as viagens e depois tirava logo da minha conta e ia logo pagar o cartão. Isso é o ideal. E eu, por acaso, ouvi-te eu não tenho cartão de crédito. Tu não tens cartão de crédito, espetacular. Eu tenho um cartão de débito online, portanto, o dinheiro sai logo da minha conta. Eu prefiro gerir assim dessa forma, mas há pessoas que pode fazer sentido ter cartão de crédito, mas eu prefiro que o dinheiro saia logo da minha conta para que eu não esteja ali a achar... Olhos que não veem, o coração que não se... Exato. Isso é o cartão de crédito. Exato, exato. Eu sinto logo a dor do pagamento, digamos assim, mas ao menos tenho essa consciência que aquele dinheiro não existe e ajuda-me a gerir melhor o dinheiro que eu tenho. Claro. Não, isso é como aquela questão de, imagina, quando tu passas faturas e depois passas o IVA e recebes o IVA e não sei o quê. Bem, eu estou aqui a falar contigo, isto é tudo um bocado chinês para mim, mas uma das coisas que eu faço é, eu recebo, vou ver ao recibo quanto é que era o IVA, ponho o IVA logo numa conta à parte, que é para não mexer nele. Mas já tive fases da minha vida em que tive que ir lá mexer e depois, pronto, passado uns meses... Tiveste que pagar. Tive que pagar e é pior ainda, não é? Mas às vezes há pequenas estratégias como esta, não é? Que se podem fazer para... É isso, eu acho que é mesmo... Eu não gosto nada deste... Há muito o discurso da culpa nas finanças, não é? Tipo, as pessoas compram casa, agora sofram. Há muito aquela coisa, não consegues poupar. Como é que é possível que não consigas poupar para a reforma? E eu sinto que não é por aí. É mesmo criarmos mecanismos que às vezes são super simples. Por exemplo, não ter cartão de crédito pode funcionar muito bem para muitas pessoas, porque tens mesmo muito mais consciência dos teus gastos. Queres poupar 100 euros por mês? Mal recebes o salário, passas esses 100 euros por uma conta à parte. Também é uma coisa super simples que funciona muito bem. Porque, no fundo, é arranjares... tu pagares a ti própria como se fosse outra conta qualquer do teu mês. Exato. Então eu sinto que é muito por aí. Criarmos estes sistemas... eu sou super fã de sistemas e automatismos, que eu também não gosto de andar a ver a maior parte das pessoas não gosta de andar a ver o que é que gastou, porque vai sofrer, não é? Pensa, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Eu acho que há muito este peso, não é? Pois, mas olha, eu por acaso, eu sempre tive uma relação, isto também se calhar também vem da nossa educação, dos nossos pais e não sei o quê, o meu pai dizia, olha, nasceu sem possibilidades financeiras nenhumas. O meu pai nasceu em 1938 na Alemanha, portanto, os primeiros anos de vida foi durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, como deves calcular, era mesmo condições financeiras muito, muito, muito precárias. Depois trabalhou ao longo da vida, teve uma fase da vida em que foi super rico e abundante, porque ele tinha uma fábrica de mármores, portanto, nos anos 80, em que o mármore era assim super, super valioso, e depois foi caindo para aí abaixo e acabou também por partir também assim num down financeiro gigante, mas ele curtiu tanto a vida. Ele curtia a vida e eu tenho um bocado esta coisa, quando tenho, eu gosto gosto de oferecer, gosto de viver experiências, gosto de não sei o quê, gosto mesmo, nunca tive muito aquela coisa do poupar para, se acontecer alguma coisa. Pois, mas eu também não. Eu não gosto de poupar se acontecer alguma coisa, tipo, sei lá, está bem, mas eu também posso ser atropelada agora e agora não curti a minha vida porque fiquei a poupar ou seja, acho que é preciso ter um equilíbrio aqui entre a consciência e o... Qual é a tua opinião em relação a isto? Eu não penso nisso também. Por exemplo, há muitos nomes negativos nas finanças pessoais. Diz, olha, poupar para uma emergência. Eu também odeio poupar para emergências. Eu não quero poupar para emergências, não estamos a focar-nos na emergência. Exatamente. Mas, por exemplo, chamar-lhe um nome diferente. Estás a ver? Tipo, reserva dos sonhos ou fundo de liberdade. Eu chamo-lhe nomes diferentes.
Isso é Percebes? espetacular. Então eu sinto que não estou a poupar para uma emergência. Eu nunca penso em emergências. Eu penso vou poupar um valor que eu sinta confortável, não vou andar em sacrifício para poupar, não é? Mas porque eu sei que depois, olha, ao final do ano, se calhar consigo fazer uma viagem muito melhor. Ou consigo ter um valor quando eu me reformar, que eu não consigo sequer pensar nisso. Eu tenho imensa dificuldade em pensar no longo prazo. Portanto, eu percebo perfeitamente. Pois. Mas se eu fizer de uma forma automática e que eu não esteja em sacrifício, é muito mais simples. E depois tu vais agradecer, porque depois tu vais ter. Então, se investires, tu vais gerar dinheiro a partir dos teus investimentos. Já não é só dinheiro que está ali parado. Vamos falar sobre o gerar dinheiro, mas esta parte... Mas isso é super importante, porque claro que eu não quero poupar para uma emergência. Há pessoas que sim, que gostam dessa tranquilidade e pensar e gostam dessa sensação de se houver uma emergência têm ali dinheiro. Eu também não gosto, mas dou-lhe outros nomes. Liberdade, eu tenho o fundo de liberdade, tipo férias. Claro. Portanto, dar nomes ao dinheiro funciona super bem. Isso Às tuas é uma poupanças. dica espetacular. Sim. E a parte dos investimentos e como gerar dinheiro, vamos falar sobre isto só para patronos, desculpem. Sim, há conteúdos exclusivos neste podcast. Se quiserem ter acesso a eles, podem tornar-se patronos do podcast através do link que está na página de Instagram. E vamos falar sobre esta questão dos investimentos, os investimentos com risco e sem risco, que é uma parte que também me interessa muito saber. E eu, olha, uma vez estive a ouvir um podcast de uma coach americana maravilhosa, que ela fala muito sobre os milionários, porque ela é milionária, e a questão dos milionários, porque acho que nós vivemos um bocadinho com a crença que quem tem muito dinheiro são os maus. Exatamente. Porque vemos nos filmes, são os maus que têm dinheiro. É. Os maus é que são os ricos e os milionários. Nós não podemos ser milionários porque vamos ficar maus. E há um bocadinho esta crença e ela fala sobre isso. E ela diz, em vez de pensarmos em fazer dinheiro, tipo, como é que eu vou fazer dinheiro? É pensar qual é o valor que eu vou criar no mundo que me vai dar dinheiro. Ou seja, o valor que eu vou dar ao mundo vai ser remunerado em dinheiro. E eu acho isto uma visão espetacular. Isto mudou mesmo a minha perspectiva, que é, claro, o que é que eu tenho de valor para dar ao mundo que vai ser pago, pelo qual as pessoas vão pagar. E eu acho isto uma perspectiva maravilhosa. Claro que eu mereço ser valorizada. Se eu estou a entregar valor, eu mereço ser valorizada em forma de dinheiro por isso. Sim. Não é uma perspectiva linda? E depois, isso. e ela também fala muito nas coisas que tu podes fazer quando tens muito dinheiro. Imagina, eu agora veio-me à cabeça o Leonardo DiCaprio, por exemplo. Quando tu pensas, ok, ator de Hollywood, super... Olha-me as coisas maravilhosas que ele faz com as posses que ele tem. Ele tem projetos para o ambiente, investe imenso no ambiente, a caridade que tu podes fazer. E de facto isso é uma questão de liberdade. Já tinhas pensado nisto, esta questão do valor? Já tinha pensado. Eu sinto que isso para as mulheres então é super difícil, porque nós achamos sempre que não valemos muito. E portanto isso tem de andar muito ligado à questão do amor próprio, não é? E também do que é o dinheiro, porque eu sinto, isto aqui dava um outro podcast, porque isto é um tema super complexo. É verdade. Porque as mulheres têm muito medo, e eu também, ainda é um processo para mim, de pedir dinheiro pelos seus serviços. E nós, como em geral, as mulheres trabalham mais diretamente com o cliente final, ou questões de cuidar, ou, sei lá, professoras de yoga... Muitas mulheres têm este trabalho de muito direto, receber o dinheiro muito diretamente. E ainda é mais difícil para as mulheres. Então, há aqui muitas questões que temos que trabalhar mesmo a fundo. Isto já não tem diretamente a ver com o dinheiro, mas tem, não é? E que levam a que as mulheres não peçam muito pelos seus serviços. Principalmente em áreas tipicamente femininas, digamos assim. Bom, depende dos serviços. Depende dos serviços. Não, estava a pensar nisto porque eu fiz uma série em que fazia de acompanhante de luxo e então eu estive a fazer pesquisa nas casas noturnas em Lisboa e foi espetacular. Foi incrível, aprendi imenso, foi mesmo incrível. Entrevistei uma série de mulheres. Claro que muitas delas vêm de situações familiares assim, super complexas, muitas sofreram abusos na infância e a relação do poder e do dinheiro e do sexo estão super relacionadas, porque se tu pensares, o teu poder vem daqui, não é? Portanto, vem aqui de baixo, a raiva também, a energia da raiva também, o poder pessoal também, portanto vem tudo aqui do teu centro e está tudo relacionado com o sexo. E pronto, e às vezes até para mim foi muito curioso como é que às tantas, para já era um vício, não é? Porque depois acho que também existe este perigo, que é,
pronto, claro que eu estou aqui a fazer uma generalização e tem a ver com a pesquisa que fiz, porque para eu conseguir interpretar esta personagem sem julgamento, eu tive mesmo que entender este meio, não é? Das acompanhantes. E então foi a questão do vício e do poder e do dinheiro e do poder sobre os homens, pela questão de estarem a vender o seu corpo, é uma coisa... Aquilo é mesmo, é super, super interessante. E depois eu lembro, imagina, de estar a falar com uma delas que tinha uma história muito parecida com a minha personagem. Portanto, a minha personagem tinha uma filha de 9 anos e tinha uma vida dupla, e eu conheci uma que tinha mesmo uma história muito parecida. E ela, pois não, mas eu sou das que faturo menos aqui, e agora durante a pandemia está muito difícil, só estou a faturar 3.000, 3.500 euros por mês durante a pandemia. Para uma mulher faturar 3.500 euros por mês durante a pandemia, tipo, uau. E ela, não, mas eu normalmente não faturo muito menos, 9, 10 mil euros, pronto, mas eu sou que ganho menos aqui no meio. E ficas assim, uau, ok, pronto. Depois, ok, para que é que elas usam o dinheiro? Muitas vezes para mandar para as famílias, portanto acabam por não ficar com tanto. Mas depois encontrar este equilíbrio entre o dinheiro, o poder, ou seja, qual é... Onde é que está o equilíbrio? Onde é que podemos criar uma relação saudável com o dinheiro para não entrarmos neste ponto do vício, da raiva e do poder e da ganância? Pois olha, eu acho que a energia do dinheiro e a energia do sexo são super a mesma energia, sem dúvida. Primeiro são dois temas super tabu também, não é? E concordo com tudo o que tu disseste. Mas eu sinto que, eu entendo a tua questão, mas eu sinto que ainda não estamos nesse problema. Ainda estamos tão desequilibrados para um lado, que é, não queremos falar de dinheiro, não queremos dinheiro, não é? Principalmente as mulheres, não queremos dinheiro, o dinheiro é sujo, que não me preocupa muito haver um bocadinho de exagero para o outro lado, percebes? Ou seja, querer dinheiro, acho que depois, se calhar daqui a uns anos, poderá haver esse risco que tu dizes, mas eu sinto que agora ainda estamos tão para o outro lado, de não querermos, não vermos, não queremos distanciar-nos, que ainda não sinto cá o risco de irmos para o extremo oposto, percebes? Sim, e tu estavas a falar aqui da questão das mulheres, porque tu também direcionas muito o teu trabalho para as mulheres, e estavas a dizer-te como, às vezes, ok, têm algum pudor em pedir mais dinheiro pelos seus serviços, mas na verdade isto não é só um problema nosso pessoal, é uma questão que na sociedade já se vem a desenrolar desde há muito tempo. Olha, eu digo que no meu meio, dos atores, os atores homens ganham muito mais dinheiro do que as mulheres. Um protagonista homem ganha muito mais dinheiro do que uma protagonista mulher. Ainda nas hoje? novelas, sim, isto acontece, isto era bastante evidente. E porquê também? Porque havia muito mais mulheres a quererem ser atrizes do que homens a querer ser atores. Portanto, também existe esse desequilíbrio. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Qual é a nossa responsabilidade aqui para mudar isso? Olha, eu sinto que passa muito, essa questão dos salários é super importante e passa muito por falar sobre dinheiro, sabes? Eu acho que falar sobre dinheiro vai mudar tudo. Se tu disseres, olha, eu ganho X, É verdade. e obrigares, e os homens entrarem nessa conversa também, não é? Eu ganho Y. E os próprios homens veem que não fazem sentido. O meu marido trabalha numa área tipicamente masculina, informática, IT, e ele diz-me, pá, eu tenho mulheres a trabalhar comigo que fazem muito mais do que os homens e recebem muito menos. Tipo, é um escândalo e nem é o caso de haver... É um bocadinho Mas às vezes é também a questão da concorrência, da competição, porque eu lembro-me disto de estar com... E eu tenho muitas... As minhas melhores amigas... São quase todas atrizes, não é? Nós estamos todas no mesmo meio e estamos num trabalho que é valorizado de uma forma um bocadinho ambígua, não é? Como é que, quer dizer, como é que se... Pois, não como é que se mede? Quem é que merece ganhar mais claro, ou não? Sim, Uma é mais talentosa que outra? Mas não. é sempre ambíguo. Uma tem mais seguidores no Instagram, que agora é uma nova... é? Uma nova métrica? É uma nova métrica agora. Ok, também discutível, não é? É uma métrica altamente discutível, não é? Porque e isto é uma coisa que está a acontecer muito no meu meio, eu não sei se acontece noutros meios também. Eu sinto que nunca é 100% objetivo. Não há, mesmo eu trabalhei na área da banca há muitos anos, mesmo na área da banca, sei lá, podes-te focar em milhares de objetivos para a mesma coisa. Mas o que é que acaba por acontecer muito? Acaba por se criar inconscientemente, isto não é nada homens unidos contra as mulheres, há imensos homens feministas, mas acaba por haver tipo um boys club. E na banca então isso vê-se imenso, eu não sei se na tua área se vê, mas como há com nacionalidades, com outro tipo de questões. E então isso leva a que inconscientemente
haja um benefício de uma pessoa com umas determinadas características. Ok? Imagina, se há um painel só de homens e vão entrevistar homens e mulheres, se calhar até inconscientemente vão se identificar mais com o homem. Então por isso é que é importante haver a diversidade. Então eu acho que é importante políticas de diversidade nas empresas, desde, por exemplo, entrevistar X pessoas, quando há 2 pessoas com o mesmo trabalho, receberem o mesmo, etc, etc. Mas principalmente falar. Falar, os homens falarem, toda a gente falar, no fundo, porque não há só discrepâncias entre homens e mulheres, há outro tipo de discrepâncias, e falar sobre dinheiro, é por isso que as empresas muitas vezes não querem que nós falemos, porque sabem que isso vai levar a mais pedidos de salários elevados, etc. Então, quer tenhas a tua própria empresa, quer trabalhos para outros, eu acho que falar sobre dinheiro é mesmo importante. E aí podemos começar nós, não é? Olha, eu ganho X, quanto é que tu ganhas? Claro, exato. Sim, eu por acaso eu fazia Sim. isso, pronto, eu agora já não faço televisão há muito Pois. tempo também, porque me estou a dedicar à ecológica. Estou-me aqui a dedicar muito à ecológica. Sim. Mas também quando trabalhava mais em televisão, eu lembro-me de querer de falar com as minhas amigas sobre isso, mas nem toda a gente tinha essa abertura, não é? Pois, porque... E depois é isso, acho que também tem a ver com com a questão da competição ou do valor, mas de facto é muito mais equilibrado se todos soubermos isto, e por isso é que depois também há alguns sindicatos e não sei o quê, valores mínimos, ou pelo menos balizas, haver balizas, não é? De valores mínimos Sim. e valores máximos. Mas eu sinto que falar vai criar essas balizas. Sinto que se falares, mesmo quem tem o seu negócio próprio, quanto é que tu cobras aos teus clientes, não é? Vai-te ajudar imenso a tu, e não é para balizar por baixo à partida, mas a tu conseguires balizar um pouco por cima e perceber, ok, então eu se calhar também podia cobrar isto, não é? Mas sabendo ao mesmo tempo que o que nós fazemos também é único, seja na tua área, seja em qualquer Claro. área, não é? Portanto, tu também tens a liberdade de cobrar aquilo que tu quiseres. Claro. Tu achas que tempo é dinheiro? Acho que sim. Esta Dinheiro questão é do tempo e tempo é dinheiro. Tu achas que dinheiro é tempo e tempo é dinheiro? Mas, no entanto, há formas de ganhar dinheiro sem termos que investir o nosso tempo. Sem dúvida. Ou seja, eu acho que o dinheiro compra tempo. Isto é, não precisas de... Eu gosto muito desta ideia de ganhar dinheiro sem usar muito do meu tempo. Adoro pensar, por isso é que eu gosto de investimentos, porque é a forma mais rápida de o fazer. Mas sim, sem dúvida, eu acho que é super importante nós pensar, e lá está, outra crença limitadora, que é fazer dinheiro dá muito trabalho, não é? Que também nos afasta mais uma vez do dinheiro. Então sinto que é super importante arranjarmos formas, porque também é eficiente, não é? Se nós pensarmos em formas com menos do nosso tempo de conseguirmos ter mais dinheiro e também mais prazer, não só dinheiro aqui, sem dúvida. E então, para mim, ter dinheiro e ter investimentos é uma forma de me comprar, não só comprar entre aspas, mas não só tempo, porque eu tenho muito mais tempo tenho muito mais tranquilidade para escolher o que é que faço com o meu tempo, não é? Mas também opções, porque eu tenho muito mais opções do que se estou presa ali a precisar de dinheiro todos os meses. Eu acho não que é? o tempo também é algo negociável, que se deve negociar. Pois. Por exemplo, Sem dúvida. eu acho isso, ou seja, eu, por exemplo, eu às vezes também escolho, eu se calhar escolho ganhar menos dinheiro e ter mais tempo Percebo. e viver uma vida melhor e mais tranquila e não sei o quê, do que não ter tempo e ganhar muito dinheiro. Sem dúvida, mas acho que não é assim tão... podes ter as duas coisas. Não, podes ter as duas, eu sei, Mas sim, se eu sei tiveres que podes que ter as escolher, duas coisas e claro sim. que também estou a descobrir isso e também estou a tentar aprender Sim. e já te disse, preciso de uma energia da minha vida, vou ter que falar contigo, vamos ter que ter aqui muitas conversas também sobre isso. Mas imagina, para mim, quando vem agora, sei lá, às vezes estou a falar com a minha agente para negociar um trabalho, Sim. uma série, uma novela, seja o que for, e não sei o quê, e às vezes está-se a negociar valores, eu disse, olha, mas eu se calhar prefiro ganhar menos e saber que tenho. Posso sair às 5 para ir buscar o meu filho à escola, posso não sei o quê, vou ter tempo com ele, posso ir cozinhar, vou ter uma sexta-feira para fazer fins de semana fora. Prefiro negociar tempo, negociar o meu tempo livre, estás a ver? Não dizer que, não, eu quero ganhar o dobro e isso refém, vou trabalhar 12 horas por dia. Por cima, em televisão trabalha-se muitas horas e às tantas não temos vida, não é? Tipo, já deixas de ter vida. Então acho que também é assim uma margem. Já ouviste falar da banca do tempo, do Banco do Tempo? Não.
Então, a banca do tempo já é um conceito que por acaso já existe também, que é tu podes trocar horas do teu trabalho por horas do trabalho de um serviço a outra pessoa. Então, em vez de haver sim. uma troca financeira... Já ouvi, já. E qual é a tua opinião sobre isto? Da Não troca? adoro. eu acho interessante. Tipo, Acho eu quero interessante, trazer perspectivas diferentes para aqui. Mas o que é que acontece? Eu sinto que o dinheiro... Já viste o que é que o dinheiro traz? O dinheiro traz-nos a possibilidade de trocarmos aquilo que nós quisermos por tudo aquilo que nós quisermos, não é? E essa banca do tempo, embora Mas seja... não podes comprar amor. Não podes comprar, mas na banca do tempo também não, pai, não. Ou podes? Olha, não sei. Tenho que falar lá com as meninas da Casa Noturna de Lisboa, saber se elas estão na banca do tempo. Não O que eu sei. sinto é que, sabes o que é que eu sinto? É que isso traz uma energia, pode trazer uma energia de não ser muito justo para uma das partes e trazer pouco comprometimento. Eu acho que o dinheiro traz uma energia de comprometimento. Isso é verdade, eu também concordo. Percebes? Eu também Imagina, concordo. tu vais fazer um trabalho comigo e eu digo-te, olha Vera, tu dás-me, sei lá, estes produtos e eu dou-te uma hora de, sei lá, explicar-te como é que se investe. Não sei, estou a inventar. Se calhar uma de nós vai sentir que alguma coisa não é justa, percebes? Enquanto se eu te disser, olha, o meu valor é este, e tu dizes-me, olha, o valor destas coisas é este, trocamos e geralmente as pessoas ficam mais satisfeitas. Percebes? Percebo perfeitamente. Sim. Eu sinto que já fiz isso e houve sempre, e pessoas que eu conheço que fazem, há sempre algum sentimento, ou outra pessoa pensa, isto é um favor, depois pronto, hoje não estou disponível, sabes? Então eu acho que o dinheiro gera essa energia de, ok, as coisas vão acontecer. É verdade, eu percebi isso e concordo perfeitamente. E às vezes, imagina, na área do desenvolvimento pessoal, não é? Nós, enquanto coaches, enquanto terapeutas, enquanto facilitadores, às vezes há um bocadinho uma crítica, não é? Que é, então, mas tu queres ajudar pessoas e estás a ganhar dinheiro. Pois, claro, mas é o valor. Ou seja, o investimento do meu tempo que eu estou a fazer a tirar cursos, a fazer retiros, a fazer não sei o quê, que também tem que ser valorizado quando a pessoa... e isso faz imenso sentido. Olha, eu tinha um amigo que é terapeuta e faz massagens e não sei o quê, e ele é assim todo ligado e todo super espiritual e não sei o quê, e durante muito tempo ele era super resistente à coisa do dinheiro e queria a coisa da troca e e agora, mais recentemente, voltámos a falar e queríamos combinar uma terapia. Ele disse, olha, eu mudei aqui um bocado a minha perspectiva, é assim, tem que haver uma troca, seja o que for, é assim, o dinheiro imagina, a doação pode ser mínimo X e máximo X, ou seja, é a doação, mas tem um valor mínimo. Exato. Estás a ver? Não é tipo, é a doação e tu dás €1, não. Pois. É a doação, mas tens o valor mínimo. Ou então que haja uma troca. E depois às tantas estávamos numa conversa e disse, não sei o que, eu tenho um capacete, uma moto lá em casa porque um amigo meu deixou lá e tal, eu estou a pensar em vendê-lo, queres? Ele, então olha, boa, como o valor do capacete é este, trocamos o capacete pela terapia. Eu, olha, fixe, ok. E então temos este compromisso. É como a história dos psicólogos. Imagina, a minha psicóloga, logo no primeiro dia, ela foi muito clara enquanto às regras. Disse, olha, Vera, o meu valor é este. Se quiser desmarcar com 48 horas de antecedência e tudo bem, se for com menos de 48 horas vai ter que pagar a consulta à mesma. Eu acho super bem isso, não achas? Eu acho super bem. Porque gera-te um comprometimento. Exatamente. Então se tu pagares antes, ainda te gera mais. As pessoas Exatamente. que fazem esta técnica de pagar antes têm muito menos cancelamentos. Porque já houve essa troca do dinheiro e já é esse compromisso. Pois, exato. Então eu sinto que o dinheiro tem essa característica. E leva-te, põe-te no sítio de, epá, agora não quero... E eu lembro-me perfeitamente de ter situações com a minha terapeuta. Eu sabia qual era a regra e eu sou boa cumpridora de regras, gosto de cumprir as regras para mim, e é normal que ela faça isto porque há muitos pacientes que depois não querem ir ou que não vão ou que boicotam ou que se auto-sabotam e depois não querem continuar os processos. E lembro-me de uma vez que eu lhe liguei no próprio dia porque o meu filho estava doente, então não pôde ir à escola e eu fiquei com ele, e eu liguei a dizer, olha, o meu filho está doente, eu não vou poder ir à consulta, mas tenho que marcar. Está bem. E eu na outra cheguei, marquei para a semana seguinte, fui lá e cheguei e dei-lhe o dobro. Eu nem sequer questionei. Eu cheguei lá, paguei-lhe as 2 consultas, nem sequer falámos sobre isso. E depois, claro que pensa assim, pá, está bem, mas ela podia ter perdoado porque o teu filho está doente, não é? Pois, Podia ter perdoado. Mas ao mesmo tempo é assim, são as regras, está tudo bem. E o que é que lhe diz que isto não sou eu a sabotar-me, a dizer que o meu filho está doente e que afinal não está, ou que... E no fundo é um tempo que ela perdeu, não é? Claro, e que provavelmente não conseguiu e que o tempo marcar. tem que ser valorizado e que não conseguiu marcar outra pessoa.
agora, assim, já estou com ela há 8 anos, portanto já estamos assim há muito tempo, e recentemente tive uma situação também parecida em que eu avisei-a tipo com 24 horas de antecedência. Eu até vou dizer o que aconteceu. Eu fui fazer constelações familiares e depois a minha terapeuta das constelações disse: olha, Vera, não convém falar sobre o que aconteceu aqui durante uma semana. E eu, isto tinha sido uma sexta-feira, e eu na segunda-feira tinha consulta na psicoterapeuta e queria abordar os mesmos temas. E eu liguei-lhe e disse: olha, vou ser super sincera, é assim, eu quero... disseram para eu não falar sobre estes temas, eu posso ir à mesma consulta e falar sobre outra coisa, mas para mim, eu preferia muito mais adiar isto. Agora, se me disser que eu tenho que pagar, eu vou, porque faz-me diferença. Se me conseguir perdoar isto e arranjar outra pessoa, eu prefiro. Ela disse: Vera, claro, está tudo certo, pode fazer isso, porque já me conhece, não é? Já sabe. Pois, porque já te conhece, lá está. Mas se tu, às vezes, pronto, isto é outra questão, mas se calhar outra pessoa iria achar que isso é normal. Eu própria já estive nessa situação, em que eu maltratei uma pessoa porque ela me estava... A culpa, como é óbvio, é minha, mas porque havia essa abertura, sabes? Então eu sinto que é muito importante estabelecer os limites. Ou seja, eu sentia que podia, não havia essas regras claras e acabava por desvalorizar também. Eu sinto que também por não pagar antes, eu acho que pagar antes faz toda a diferença para quem é profissional de saúde. Pagar antes? Sim, fazer as pessoas pagarem antes, mesmo que depois possas ser flexível, como ela foi no teu caso, mas pagar antes, tu vais ter na tua agenda, se tu já pagaste, como tu disseste, não é? Claro. Se for para pagar, eu vou, não é? Ou seja, se tu já pagaste, tu à partida vais ter na tua agenda e só vais cancelar em último caso. Eu tive isso nos meus retiros, por exemplo. Ok. Claro que dei claro que ir para um retiro é um investimento alto, portanto, tens uma certa flexibilidade de pagamentos, podes pagar em 2 ou 3 vezes. Mas nós também fizemos questão de ter o retiro pago antes de fazer o retiro. E aconteceu. Houve uma pessoa que depois adiou e foi para o outro a seguir. Houve outra pessoa que disse: afinal não posso ir nesta data, mas posso guardar a inscrição. Nós, claro, e passámos logo para as datas este ano. Portanto, fazemos, já agora, para quem não sabe, pronto, eu na Ecológica também faço retiros. E aliás, estou aqui a planear um evento espetacular para este ano para mulheres empreendedoras. Uau! Que eu acho que é super importante. E equilibrar aqui este equilíbrio de espírito, de alma emocional, e também equilibrar esta parte mais terrena. Sim, sem dúvida. As mulheres precisam de nos sabermos organizar-nos, sabermos fazer dinheiro, saber fazer a gestão do nosso tempo para conseguirmos gerar mais dinheiro. Exatamente. Por isso subscrevam a newsletter em ecologica.com, que vão receber as novidades assim que tivermos isto tudo prontinho. E queria-te perguntar também, já que estamos no início do ano, qual a melhor forma de nos organizarmos financeiramente? Se tens aqui algumas dicas práticas de como é que nos podemos organizar para ter uma boa saúde financeira neste ano. Sim. Olha, a primeira coisa é mesmo conheceres o teu eu financeiro. E aqui não é preciso grandes contas, mas perceberes onde é que estás a gastar o teu dinheiro. Se calhar já para o próximo mês teres uma aplicação ou teres um banco. Hoje em dia há imensos bancos que fazem isso. E perceberes onde é que estás a gastar o teu dinheiro. Por categoria, estou a gastar X em supermercado, X em comer fora, o que fizer mais sentido para cada pessoa. E perceber se isso está de acordo com os teus valores. Imagina, uma coisa, quando eu comecei a fazer isto, já há 7 anos atrás, já não faço mais, só numa fase inicial, percebi que eu gastava imenso dinheiro em supermercado. E eu achava que nem comia bem, ou seja, era desorganizada e, portanto, isso ajudou-me a perceber, ok, eu quero poupar dinheiro, portanto, há aqui coisas que eu posso delinear. Portanto, não é, às vezes poupar não tem que ser um sacrifício, é só alinhar aqui algumas coisas na nossa vida. E depois criar o máximo de coisas automáticas possíveis para que não sentimos que é um sacrifício poupar, mais uma vez. Esta técnica de transferir dinheiro para outra conta, se queres poupar 100 euros por mês, o que quer que seja, queres poupar, transfere logo mal recebes o salário. Hoje em dia também podes fazer isso de forma automática. Se queres poupar para a reforma, mas não te interessa, não é algo que te chame muita atenção, como a maior parte das pessoas não interessa, se calhar podes tentar poupar um valor baixo, sei lá, 20 euros, 30, 50, também de forma automática. Podes fazer, por exemplo, um PPR, depois o valor pode-se alterar ao longo do tempo, se tu sentires, e não ter cartão de crédito se fizer sentido. No fundo é criares o máximo possível, montares os sistemas já no início do ano,
ok? E são sistemas super simples, são coisas como estas que eu disse. Para que todos os meses garantas que, olha, consegui poupar alguma coisa. Por exemplo, se tens um objetivo de ir de férias, podes começar já a poupar para esse objetivo. Imagina que queres gastar, sei lá, 2.000 euros numas férias e tens 10 meses até lá. Então podes ir poupando 200 euros por mês. E podes também criar uma transferência automática, por exemplo, para outra conta, podes chamar férias e no fundo é pensar o que é importante para nós, conhecermos os nossos gastos, onde é que nós gastamos o nosso dinheiro e montarmos estes hábitos e sistemas pouco a pouco. Que aplicação? Eu por acaso tinha uma aplicação, agora não me lembro do nome, mas que tinha isso, era o Wallet, não era o Sim, Wallet, mas era há um wallet, acho que é wallet, sim. Wallet, não Sim, era? acho que há uma Que que é dava para pôr. wallet, mas também hoje em dia há cada vez mais bancos que têm isso. Permitem fazer essas transferências automáticas. Eu tenho uma OEI, mas há outros, eu acho que vários bancos hoje em dia permitem fazer isso, essas transferências para outras contas e até podes dar nomes às contas. Então acho isso super giro porque estás a transferir para as férias, estás a transferir para o teu fundo de liberdade, então eu adoro, é quase divertido poupar dinheiro. Ok, eu adorei essa parte de dar nomes às coisas, de facto é Funciona super funciona bem. super bem, é quase uma ressignificação e isso faz imenso sentido. Sim. Inês, super obrigada. Onde é que te podemos encontrar? Olha, Inês Correia, no Instagram ou no meu site, inêscorreia.pt e o Finanças no Feminino, no Instagram também e também finançasnofeminino.pt. Boa. Tenho um presente para ti. Tenho aqui um Shakti Mat, o tapete de acupressão que eu tinha falado. Obrigada. Que é para poderes. Como é que é pensar Pensar nas taxas de juro? Quando tiver... Eu já paguei o meu crédito, portanto eu não... Pois, olha, tu estás sabe, não, eu ainda preciso da almofadinha da Shakti e disto tudo para relaxar um bocadinho aqui das taxas de juro. Não, mas olha, espetacular, eu não sei, às vezes também quando estamos podemos ter alguma ansiedade ou não conseguir dormir. Eu vou dizer o que é que eu faço pessoalmente. Eu uso o Shakti Mat à noite, tipo 20 minutos antes de ir para a cama, deito-me e a acupressão, como tem estes pontos que toca nos nossos, nos estimula, é ótimo para adormecer. Eu fico ali, relaxo um bocado e depois adormeço com muito mais facilidade. Por isso, olha, espero que gostes e que desfrutes. Muito obrigada. Só tenho uma última pergunta para ti. Para além o tema dos investimentos, que vamos deixar aqui especialmente para patronos, por isso, se quiserem perceber mais como eu preciso de perceber qual é a diferença entre os investimentos com risco ou sem risco, vejam tudo na página dos patronos deste podcast. E a última pergunta é: qual é a tua ecológica de vida? Olha, é mesmo encontrar este equilíbrio entre... Eu sinto que a vida é um equilíbrio entre dinheiro, prazer e vivermos a vida de acordo com aquilo que nos faz feliz. É muito esse caminho. Eu sinto que o dinheiro é um aliado para essa vida com mais liberdade e mais propósito. Dinheiro como liberdade. Adoro. Obrigada, Inês. Obrigada. Obrigada.